Vamos lá, irmãos. Atos capítulo 2, versículo 42. Talvez esse aqui seja um texto, dos textos que eu mais tenho ministrado nos últimos 10 anos. E cada vez que entra nesse texto, ele expande. Já demos uma introdução, na nossa fala inicial, que ela casa com esse assunto. Uma igreja, ela precisa ser relevante onde ela está plantada. Quando o trabalho aqui começou, não tinha nada aqui. Agora é um bairro consolidado. A responsabilização de uma igreja, e quando eu falo responsabilização de uma igreja, eu estou falando dos homens e das mulheres que pertencem a essa igreja, ok? Eu não estou falando da instituição. Não estou falando do CNPJ. CNPJ não evangeliza. Estatuto não evangeliza. Regimento interno não evangeliza. Embora tudo isso seja muito importante. O que define a importância de uma igreja são as pessoas que participam, que pertencem a essa igreja. Uma igreja precisa ser relevante no contexto que ela está inserida. Ela tem que interferir na realidade que ela está plantada. Ela tem que ser luz onde ela está plantada. Não importa se tudo ao redor é treva. A igreja é luz. E essa luz resplandece no meio das trevas. Está ouvindo o testemunho do Cacá. Antes de converter, passava na porta da igreja. Ia para bagunça, passava na porta da igreja. Mas um dia, ele entrou na igreja. E quando ele entrou na igreja, Jesus ganhou o coração dele. Igreja é assim, não importa quão grandes sejam as trevas. Ela tem que ser luz, ela tem que ser relevante. Só que tem um detalhe, uma igreja relevante não é simples de acontecer. E são pessoas que revelam, que manifestam essa igreja relevante. Porque ela não se revela pela sua institucionalidade. Ela não se revela pela qualidade ou pela estrutura da sua liturgia. Uma igreja relevante se revela pelo seu caráter bíblico expresso para o mundo lá fora. E ser uma igreja assim não é simples, não é para qualquer pessoa. Eu ouvi uma frase, como é que é o nome do moço que foi me pegar no aeroporto hoje? Kleber. O Kleber, umas 4 vezes ele falou para mim assim, pastor, tem uma frase que é verdadeira. Eu falei, qual que é, meu irmão? Rio de Janeiro não é para amadores. Ele está falando um pouquinho das dificuldades do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro realmente é uma cidade desafiadora, a capital. Deixa eu dizer uma coisa para você, ser um cristão não é para amadores. Não é para qualquer pessoa. Ser um cristão genuíno não é para aventureiros. Ser um cristão genuíno não é para quem tem sede de algo místico completando a sua fé. Não é. Ser um cristão genuíno, que é o que forma uma igreja relevante, é extremamente desafiador. Por quê? Porque você vai ter que saber conviver com algo muito difícil, que se chama dores. Não existe um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus forjado, se ele não compreender que ele tem que saber conviver e lidar com as suas dores. A nossa vida aqui é assim. Não espere vida boa aqui. Não espere. Não espere vida tranquila aqui. Aqui é só tribulação. A igreja primitiva aprendeu muito cedo. Importa que por meio de muitas tribulações sejamos salvos. A rota da nossa salvação se chama tribulação. Pronto, tá aí uma sugestão, pastor Daniel. Chama um culto da semana, uma campanha. Venha receber sua tribulação da semana. Vai lotar. Vai lotar. Venha e receba. O quê? A sua tribulação semanal. Não, mas por quê? Porque por ser uma igreja infantil, nós não queremos lutas, não queremos desafios, nós queremos sombra e água fresca. Não existe isso aqui. Aqui é choro, aqui é dor. Mas se você não perseverar, essa dor vai perdurar para a eternidade. Então, encerre o período de dor sendo fiel aqui. Porque chegará o dia que Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima, não haverá mais choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá noite. Vai chegar esse dia. Mas para alcançarmos esse dia, nós temos que revelar um caráter diferente para esse mundo. Atos 2,42 fala qual era a característica da igreja apostólica. Qual era o principal emblema deles? O primeiro sinal que revelava eles como uma igreja relevante. E o versículo 42 começa com o verbo perseverar. Esquece, não tem vivência cristã genuína se você não estiver disposto a insistir. Perseverar é insistir. Perseverar só faz sentido se desistir for uma opção. Se desistir não for uma oportunidade que você admite na sua vida, perseverar não faz sentido. E a Bíblia fala de perseverança. Perseverar é você compreender que voltar atrás não pode ser uma opção. Não pode estar na pauta da sua agenda.
Os nossos irmãos da igreja apostólica, eles sujeitaram estar no Coliseu Romano, sendo devorado pelas feras. Eles se sujeitaram a serem empalados vivos e distribuídos pelas ruas de Roma, queimados vivos, porque eles sabiam que havia uma recompensa. Tem uma recompensa. Existe algo muito forte para nos mover em relação a um objetivo. E sabe como se chama isso? Recompensa. Talvez sejamos uma igreja frágil nos nossos dias, porque não temos consciência da recompensa que nos aguarda. E não temos consciência dessa recompensa, porque somos biblicamente frágeis. Tem que perseverar. Tem um prêmio. Queridos, a ideia de eternidade não admite segundo lugar. Não tem medalha de prata, não tem medalha de bronze. Aliás, não tem nem medalha de ouro. O assunto para aqueles que vencem não é medalha, é coroa para quem vence. Nós temos que perseguir a nossa coroa. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz que bem-aventurado, feliz é o homem que suporta com perseverança. Suportar fala de um caráter leal diante da promessa de Deus. Temos que parar de reclamar. Nós reclamamos muito. Quem reclama murmura. O reclamão é um murmurador em potencial. Só mudou o peso da palavra, porque reclamar parece que é menos pesado que murmurar, né? O reclamão é um murmurador. A palavra de Deus está dizendo que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança, suporta com esperança, suporta com firmeza, com uma crença muito bem consolidada no seu coração em relação ao que vai alcançar. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. Esse é o nosso desafio. Nosso desafio é suportarmos o fogo. É fogo, vamos suportar pelo fogo. Mas pastor, suportar o fogo não é algo simples, não é algo simples, mas tem uma promessa. E tudo que eu preciso é de garantias de Deus. A Bíblia é garantias de Deus. Conhecer a Bíblia é você conhecer as garantias de um Deus que cumpre o que Ele fala. E suportar as provações é você assumir o fogo. Suportar as provações é você assumir as águas profundas que você é exigido. O problema é que nos nossos dias ninguém quer ter a cabeça oferecida numa bandeja. Esse é que é o problema. É um cristianismo leve, light, onde ninguém quer sujeitar sua cabeça na bandeja. E cristianismo autêntico é esse. Se necessário, minha cabeça na bandeja. Parece radical, né? Parece duro, né? João Batista não errou. João Batista não se precipitou. João Batista sabia exatamente o que poderia acontecer com ele se ele continuasse com o mesmo discurso em relação a Herodes. Ele sabia. Mas é assim que funciona. Ou você serve a Deus ou você serve a Baal. Sempre foi essa a discussão. Não dá para você ficar servindo dois senhores. Mateus capítulo 6, ou você serve a Deus ou você serve a riqueza, ou você serve a Deus ou você serve a mamon, ou você serve o dinheiro. Não tem como dividir. E servir a Deus é colocar a nossa vida em risco todos os dias. Não tem como você servir a Deus, não tem como você ser leal às Escrituras. Ser leal a esse livro pode custar a sua vida. Claro que nós estamos tristes pelo Chiquinho. Ele já podia ter vindo embora. Ele já tinha sido sequestrado uma vez. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Vou ficar aqui, essa terra vai me consumir. Sabe qual foi a palavra dele? Eu não volto mais. Aqui é a minha terra. Vocês viram os áudios que ele mandou nos últimos dias dele? Aquilo é para nos envergonhar. Vivemos um cristianismo raso. Temos uma vivência cristã que às vezes nós preferimos pagar para não arriscar a nossa vida. Queridos, não é assim que funciona. Tiago 1,12 diz que eu tenho que suportar com perseverança a minha provação. Cada um de nós teremos o nosso nível de provação. Porque quem suportar com provação vai passar. Vai ser aprovado pelo céu. Deixa eu te fazer uma pergunta. O céu hoje, quando olha para você, quando olha para mim, quando olha para nós, na nossa individualidade, o céu nos aprova ou o céu nos reprova? O céu olha para o meu casamento, pela forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu educo os meus filhos. O céu olha para a forma como eu lido com os meus negócios, a forma como eu trato os meus clientes, os colaboradores da minha empresa, ou como eu me relaciono com o meu gestor, com o meu chefe. O céu me aprova ou o céu me reprova?
a forma como eu lido com a igreja, a forma como eu trato a igreja, a forma como eu honro a igreja, o desrespeito a igreja. Pastor, mas eu tenho que honrar a igreja? Claro que você tem que honrar a igreja. Ela é o corpo de Cristo, ela é a noiva dele. Igreja não é o CNPJ, a igreja são as pessoas. A igreja é aqueles que lideram você, que abençoam você, que te orientam, que te instruem na palavra. Será que o céu me aprova ou o céu me reprova? Claro que uma igreja é difícil de se lidar. Pastor, eu estava vendo, aqui, no início os cabelinhos eram preto. Nós completamos esse ano 24 anos de igreja. Aí o pessoal também está fazendo um mural. Eu estava vendo, quando começou a igreja, meus cabelinhos também eram preto. Que coisa, né, rapaz? Igreja consome a nossa vida. Consome. Meu Deus. As pessoas olham para mim assim, chegou assim, pastor, quantos anos o senhor tem? Aí ele falou assim, porque eu acho que deve ter uns 60, né? Eu falei, meu Deus do céu, meu irmão, sério mesmo? Eu falei, não, eu tenho 53 só. Aí ele falou assim, pastor, o motor rodou sem óleo, né? Eu falei, não, pastor, que eu sou pastor mesmo, é por causa disso. Consome. O evangelho consome o homem natural. O evangelho tem que consumir completamente o homem carnal, até que esse homem natural, carnal, não exista mais. E só exista o homem espiritual que aguarda o seu Redentor. Tem que suportar para ser aprovado. O verbo que qualificou a igreja primitiva, perseverar. Porque sem perseverança não tem aprovação. Por quê? Porque o prêmio só acontece depois de termos sido aprovados. Depois de termos sido aprovados, versículo 12 de Tiago 1, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a todos quantos o amam. Existe uma relação de amor a Deus a suportar as provações. Não pense, não se iluda pensando que você ama a Deus, se você não resiste e, se necessário, até o sangue, as suas provações. Não se iluda. Porque quem ama, morre pelo amor. Eu morro pela minha esposa. Eu morro pelos meus filhos. Você daria a sua vida pelos seus filhos? Claro que daria. Por quê? Porque você ama os seus filhos com muita intensidade. E por Cristo, e pelo Evangelho, e para se manter um homem santo, uma mulher santificada em todos os seus comportamentos, você arriscaria a sua vida? Então, uma qualidade, uma característica da igreja primitiva que fez com que eles avançassem, e em menos de 100 anos, a igreja apostólica, em menos de 100 anos, alcançou, só para você ter uma ideia, toda a Ásia, através de Paulo. O ministério de Paulo, 2 anos, ele em Éfeso, ensinando na escola, ele fundou uma escola, a escola de Tirano. 2 anos, toda a Ásia foi evangelizada. Em cerca de 70 anos, só a igreja de Jerusalém alcançou cerca de 350 mil pessoas, sem internet, sem YouTube, sem estratégia de crescimento de igreja. Estou dizendo que isso é ruim, não. Onde é que está a diferença? Tinha um coração que compreendeu, de fato, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo fala isso quando escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Só que tem um detalhe, queridos, para Cristo viver completamente em nós, precisamos estar completamente mortos para Ele. Se nós não estivermos completamente mortos, não tem como a vida de Cristo operar completamente em nós. E como estarmos completamente mortos? É o final do versículo 19 do capítulo 2 de Gálatas, da carta aos Gálatas. É quando nós estamos de fato crucificados. Sem cruz, impossível sermos aprovados. É cruz. O que se vê muito hoje nos nossos dias é um evangelho que não tem cruz. Como é que pode? É um evangelho arroz doce. Não tem cruz. Não tem gosto amargo. Não tem fel. Não tem vinagre. Não tem cravo. Não tem sangue sendo derramado. Não tem cicatriz marcando o corpo. Não tem vergonha pública. É o evangelho que nós vemos hoje. Não existe perseverança na fé se eu não assumir a minha cruz. Tenho que tomar ela. Versículo 19 diz, se eu estiver crucificado, Cristo vive em mim. É o contexto da fala. É uma hermenêutica assim, básica. Contexto, versículo anterior explicando o versículo que eu quero interpretar. Não tem como perseverar na caminhada da fé
Muitos irmãos que passaram por aqui, muitos irmãos que estão aqui nesses 25 anos, tiveram que amargar muitas dores e carregar na sua vida emocional, talvez muitas cicatrizes, para que essa igreja continuasse avançando. Mas nós não queremos cicatrizes. Pastor Daniel, fica tranquilo. Se você quer que essa igreja permaneça, se prepara para mais marcas. Vai fazer o quê, pastor? Não tem outra notícia para te dar. Eu não posso dizer para você que agora é leite de rosas, creme Nivea. Não tem, não. Não tem, não. Eu lembrei da mamãe agora. Mamãe gostava, papai ia no supermercado, comprava o creme Nivea e um leite de rosas, lembra? Nem existe esse negócio mais, eu acho, né? Tem ainda? Tem? Ah, a mulherada está usando. Pois é, não. Para pastor não tem leite rosa e nem creme Nivea. É um potinho cor de rosa assim, né? Não, não tem. É cruz. São as marcas que a cruz provoca. Mas fica tranquilo, persevera. Aquele que te colocou nessa rota para receber uma coroa, ele te deu tudo que é necessário para você suportar essa caminhada. Ele te deu o Espírito Santo para habitar na sua vida, o consolador da nossa alma. Ele deu a palavra dele para nos dar clareza do que vai acontecer. Não tem motivo para desistir. Só vai desistir se for fraco. E se for fraco, no sentido de não perseverar, não é digno. Pastor, mas há dignidade para a salvação em nós? Há. Por quê? Porque Ele nos fez digno para a glória dEle. Ele nos fez, não é uma ação nossa, é uma ação dEle. Versículo 42, eles perseveravam em 4 valores. Eu preciso de 18 minutos agora para falar desses 4 valores, tudo bem, irmãos? 4 valores que eles tinham que perseverar. Primeiro valor, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Fundamento, Bíblia. Seguir esse livro não é fácil. Você vai ter que ralar muito e estar disposto a sofrer por ele. Sofrer por esse livro, para cumpri-lo. Perseverar para fazer o que esse livro manda. A Bíblia não aconselha. A Bíblia ordena. Porque o Senhor, Ele é Senhor. E senhores não pedem, não aconselham. Senhores determinam. O que os senhores dizem é o que tem que ser feito. A igreja apostólica compreendeu. Nós precisamos insistir em permanecer na doutrina. A palavra de Deus. Custe o que custar. Custe o que custar. Sofra dano, mas fique com a palavra de Deus. Sofra um dano aqui momentâneo. E ganhe um refrigério, uma recompensa eterna. Permaneça na palavra. Perseverar exige decisão. Vivemos num mundo hoje onde nós somos questionados a todo momento, em todos os ambientes. Somos questionados se vamos ficar nas verdades das Escrituras ou se nós vamos andar após uma verdade. Qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a nossa escolha? A igreja não vai passar. Fique tranquilo. Enquanto o rei não vier, a igreja reina. Reina com ele. Governa com ele. Mas essa igreja que governa com ele é uma igreja que não negocia o valor da sua palavra. Não arrisca. Não vende o que não tem preço. Não tenta administrar o que não pode ser administrado por você nem por mim. Não relativiza o que é absoluto. Verdades bíblicas são absolutas, não podem ser relativizadas. Não tem, mas a cultura, mas há 3.000 anos. Deixa eu dizer uma coisa, a fonte dessa palavra não é o nosso tempo, não é o nosso cronos. A fonte dessa palavra é o eterno, é o reino eterno de Deus, é a mente de Deus. E a mente de Deus transcende culturas, transcende governos, transcende impérios, é a mente eterna dele. O que ele diz há 10.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, vale para hoje. Por quê? Porque a fonte é eterna. Não relativiza. Hoje as pessoas estão tentando relativizar valores bíblicos. Agora sabe por que elas querem relativizar? Não tem uma intenção boa. É porque eu sempre vou relativizar uma área da minha vida que está sendo confrontada pelas Escrituras. Tudo aquilo que a Bíblia vem e me confronta, eu vou relativizar para me ficar confortável. É sempre assim. Sabe quem questiona valores bíblicos? É quem está quebrando valores bíblicos. Porque se você não quebra, você os assume, sem nenhum problema. Sempre vai ter uma justificativa, não se relativiza a palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se vive. Ah, mas eu penso diferente. Ok, você quer pagar para ver? Quer pagar para ver?
quer assumir o risco da sua eternidade para andar dentro das suas teorias relativistas, progressistas e liberais, quer pagar para ver? Melhor nos submetermos ao que ele diz. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e o será para sempre. Cristo é o mesmo. Cristo é a expressão de tudo que nós lemos, como homem e como Deus manifesto. Temos que tomar cuidado. Muita filosofia entrando na nossa mente. Cuidado com o que você assiste no YouTube. Cuidado com quem você segue no Instagram. Cuidado para você não contaminar uma fonte doce. A Bíblia é uma fonte doce. Tudo que você ouvir que a Bíblia não gabaritar, chuta que é laço. A Bíblia tem que gabaritar tudo que você ouve. Estou falando aqui com vocês. Se o que eu estou dizendo não tem gabarito bíblico, joga fora. Não vale. Não é necessário para a nossa vida. O que não é necessário para a nossa vida é o que Deus diz. Porque o que Deus diz é. Segundo valor, eles perseveravam na doutrina, na palavra. Mas em segundo lugar, eles perseveravam na comunhão, koinonia. E esse, meu Deus, tem uns 15 dias, uma igreja metodista na América fez o primeiro culto com inteligência artificial. Viram isso? Chegou a ver isso? Alguém viu? Não viu? Então, porque hoje é assim, ó. Então fica esperto. Hoje o pastor preguiçoso, ele consegue sobreviver um tempinho mais. Por quê? Ele baixa lá o chat GPT, coloca lá. Hoje eu quero falar sobre a cruz. Joga o tema lá no chat GTP, é isso aí. Aí sabe o que o chat GPT vai fazer? Vai dar um sermão prontinho para esse pastor. Prontinho, vai dar um... Eu quero falar sobre cruz com 4 pontos. Eu quero falar sobre escatologia, a minha visão é pré-tribulacionista. Eu quero falar sobre dons espirituais, mas eu sou um cessacionista. Ele vai te dar o esboço do sermão completinho. 5 pontos, só pegar e ler na congregação. O que fizeram há uns 15, 20 dias atrás? Pegaram um sermão feito pelo chat GPT, colocaram agora, construíram um avatar de inteligência artificial, colocou voz, colocou no telão o avatar e os patetas, tudo assistindo a inteligência artificial pregar para eles. Me perdoem a jocosidade da fala, mas não tem como tratar diferente algo desse tipo. Deixa eu dizer uma coisa, Deus deu a palavra para homens serem desafiados e dirigidos e inspirados pelo Espírito Santo para pregar a sua palavra. Não é para uma inteligência artificial, isso não é papel da inteligência artificial. As pessoas não querem vir mais no culto, elas querem assistir no YouTube. Porque é melhor, né? Eu deito no sofá, coloco a coberta, o celular em cima da barriga, né? Comendo pipoca, vou assistir o culto. Tanto que minha meta hoje é o seguinte, tiver alguém assistindo pelo YouTube, eu quero faça ele perder a fome com o que ele vai me ouvir falar. As pessoas não querem congregar mais. Elas não querem participar de reuniões. Um valor bíblico é estar junto. E não tem como você estar junto de forma virtual. Não funciona. Vamos abrir uma igreja no metaverso. Quando surgiu a onda do metaverso, algumas denominações comprando espaço e abrindo igreja no metaverso. Eu falei, que loucura é essa? Não existe igreja, senão física, presencial, porque esse é o valor bíblico. Tem que estar junto. Porque é junto que se constrói relacionamento. E é com relacionamento sendo construído que nós vamos ter comunhão, koinonia. Tirar essa ideia, você não é a igreja. São essas ideias que estão sendo plantadas na igreja moderna e que vai abrindo espaço para a igreja aderir a esses modismos. Você não é a igreja. A igreja não se define pelo indivíduo. A igreja se define pelo coletivo, é pelo corpo. Nós somos a igreja. E somos igreja porque somos. Porque a conjugação é plural. Individual você não é igreja. Individual você é um crente. Um homem convertido. Nasci de novo, mas para ser igreja tem que estar junto. Os nossos irmãos da igreja apostólica, por que eles foram perseguidos? Primeiro, porque criam em Jesus. Segundo, porque eles se reuniam. Então, reunir caracteriza a igreja. Estar junto, se reunindo, define a igreja. Congregar é um mandamento. Pode ser onde for, congrega debaixo do pé de manga. Congregou? Tem um grupo de pessoas? Igreja. Mas eu preciso de um prédio para ser igreja? Não, você não precisa de um prédio, você precisa de pessoas junto com você. Declarando as Escrituras, adorando a Deus, orando uns pelos outros.
celebrando os sacramentos principais, batismo e celebração da ceia. Não tem como fazer isso na individualidade. Koinonia, eles tinham que insistir para estar junto. Estar junto não é fácil. Você acha que é moleza estar junto? Tem gente que eu não quero ver. Você acha que o pastor Daniel gosta de todo mundo que está aqui? Perdão, hein, pastor? Perdão, mas você acha que... Tem uns aqui que ele assim, quer torcer o pescoço. Puder destroncar, mas aí, né, a gente lembra que é crente, não pode destroncar, né? Não, queridos, relacionamento. Tem pessoas que a gente tem dificuldade de ter relacionamento. Tem pessoas que o santo não bate. O Espírito Santo que está em mim não bate com o Espírito Santo que está nele. Loucura, né? Aliás, me perdoe, gente, eu estou pensando que eu estou lá em São Paulo, né? Aqui em Macaé. Em Macaé não tem essas coisas, não. Pessoas que você olha para ela e você já tem um pré-julgamento a respeito dessa pessoa. Sabe aquele tipo de gente que você chega assim, você já olha e fala, conheço. Esse tipo de usar essas camisetas aí, conheço como é que é. Já sei como é que é a gente assim. Olha que loucura. Eu não te conheço, não sei nem seu nome, não sei nada da sua história. Mas por quê? Porque pessoas são difíceis no relacionamento. A gente vem com um mapa antigo, a gente vem com um livro antigo, vem com um livro nosso, e queremos interpretar todo mundo de acordo com o meu livro pessoal de vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, é honesto isso? Eu abri o meu livro de história pessoal, de valores, de crenças, e avaliar você de acordo com o que está escrito no meu livro. Você acha que é honesto isso? Mas a gente faz isso todo dia com as pessoas. Você acha que é simples desenvolver relacionamento? Você acha que é simples desenvolver koinonia? Evangelho de João, capítulo 1. Filipe chega para Natanael todo entusiasmado. Natanael, a gente descobriu ele. Nós achamos ele. E Natanael fala, menino, você é maluco? Fala logo o que é que está acontecendo aí. Não, aquele de quem Moisés falou, os profetas falou, o Messias. Aí Natanael começou a ficar animado. É mesmo? E da onde que ele é? Ele é de Nazaré. Aí Natanael, murchou. Pode existir alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Deixa eu te dizer uma coisa, para desenvolver koinonia, você tem que ir e ver a porção de Deus que foi depositada em cada um dos irmãos que congregam com você. Tem um valor de Deus que foi depositado em cada um de vocês, em cada um de nós, para que juntos formemos um corpo que seja digno de receber esse cabeça chamado Cristo. Relacionamento extremamente desafiador. Aí chega Jesus, né? Lembra a sequência da história? Chega Jesus, quando ele está chegando, não tinha chegado nem perto de Natanael, ele fala para a turma dele, ei, está vendo ali? Natanael, pensa no homem fera, não tem dolo nele. O que é dolo? Não tem comportamento proposital ruim. Mas o cara estava falando de Jesus agora há pouco, mal. Não, quando eu quero investir em relacionamento, eu vou além. Eu vou colocar os meus olhos naquilo que Deus pode ter depositado na vida daquela pessoa e vou saber lidar com as fragilidades do caráter dele, porque eu posso ser a ferramenta de Deus para trabalhar esse caráter dele. Nós não temos habilidade para desenvolver relacionamento. Na verdade, nós somos crica mesmo. Aqui não, aqui Macaé é bênção. Tem como congregar aqui, pastor? Porque eu estou cansado. Lá em São Paulo, é uns irmãos crica. Os irmãos que só sabem falar mal dos outros. Há 2 semanas atrás, veio um líder lá reclamar de uma situação, eu deixei ele falar, eu falei assim, meu irmão, você está falando do seu irmão? Isso é louco, cara. Qual é o pai que gosta de ver um irmão falando do outro irmão? Então vigie, porque o nosso Pai Celestial está vendo você falar do seu irmão, e você está querendo destruir o seu irmão. Cuidado, porque aquele que destrói o seu irmão, Deus vai destruí-lo, Deus vai bani-lo. Fez assim com Caim. Nós temos que saber lidar com as diferenças das pessoas. Nós temos que nos esforçar. O verbo é perseverar. Na economia, persevera. Você já parou para pensar a gravidade de você ser o responsável para que uma oração feita na igreja não se cumpra? Já parou para pensar nisso? Então imagina, meu irmão, você está aqui na igreja e o pastor Daniel faz uma oração e essa oração não vai se cumprir porque você é o culpado. Você é a cabeça do burro enterrado para a oração não dar certo. Sim, é uma brincadeira, você está entendendo, né? Você está aí, sentado na frente, está de preto, cantou aqui, né? Tocou, você estava na bateria ali, né? Então você aguenta o tranco. Não pode ser menino, está ministrando, não é menino. Então aguenta o tranco, né? Imagina você ser o responsável por uma oração não ser cumprida. Imagina o peso. Agora, vamos aumentar o nível?
Imagina você ser o responsável para que uma oração que Jesus fez não seja cumprida. Então Jesus faz uma oração e você é o patrocinador para que a oração que Jesus fez não se cumpra. E aí? Você acha que você está numa posição tranquila? É isso aí. Mas nós fazemos isso com muita frequência. Nós somos a causa para que a oração de Jesus, uma oração de Jesus, não se cumpra. João capítulo 17, versículo 21. Jesus fez uma oração. Ele diz: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ele orou para nós sermos um. Não tem como sermos um se não temos comunhão. Não tem como termos comunhão se nós não estamos nos relacionando. Possível. Como é que você vai ser um com alguém que você não se esforça para ter comunhão com ele? Como é que você vai ser um com alguém que você não se esforça para ter comunhão e que você não patrocina relacionamentos saudáveis? Como você vai ser um com alguém que você não tem comunhão, que não patrocina relacionamentos saudáveis, que você não se esforça para estar junto? E o problema é maior, porque se eu não patrocino a minha comunhão, a minha koinonia, eu sou um impedimento para que o evangelho seja pregado. Aliás, para que o evangelho seja crido. Porque o final do versículo 21 de João 17 é: para que o mundo creia que tu me enviastes. A crença nesse mundo perdido, que Cristo veio para salvá-los, depende do quanto eu e você somos um. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você coopera ou você prejudica uma oração que Jesus fez? Por isso que o texto começa: e perseveravam. Tem que insistir. Tem que suportar a prova. Tem irmão aí que vai ser a prova na sua vida. Assuma essa prova aí. E seja aprovado. Não deixa ele te reprovar, não. Terceiro lugar, vamos lá, vamos acelerar. E perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão e perseveravam no partir do pão, no compartilhar. E aqui é desafiador também. Partilhar. Eu não quero partilhar. A maioria das vezes eu chego num culto, numa reunião, aqui não, aqui é bênção. Eu tô vendo o problema é lá em São Paulo. Lá em São Paulo, você já viu aqueles filmes assim, de ninja? Sempre no filme de ninja tem um ninja vestido de preto. Muda a cor da roupa, hein? Vocês vão entender o mistério. Pega o mistério. Pega a chave. Recebe o manto aí. Vamos lá. Sempre no filme tem um ninja que veste de preto e tem um ninja que veste de branco. Já perceberam? O ninja que veste de preto, o que acontece com ele no filme? Sempre morre, sempre perde. E o ninja que veste de branco sempre sai vivo. É o que vence. Quem é o ninja branco? O ninja branco é aquele que quando está tudo dando errado, não tem mais chance, ele mete a mão no bolso, arranca uma fumaça, joga a fumaça. Quando a fumaça acaba, ele sumiu. Sumiu. E resolveu o problema. A igreja, lá em São Paulo, tem um monte de ninja branco na nossa igreja. Acaba o culto. Você vai orar encerrando. Você não disse nem o amém, nem o M do amém. Eu acabei de falar. Você olha por mão, cadê ele? Fumaça, ninja branco. Já foi embora. Ninja branco. Em nome de Jesus, amém. O M do amém não nem terminou. E o irmão já está na casa, já está no carro, dando partida, eles tiram do estacionamento. Mas como pode? Bom era aquele hábito, né? Não sei se você pratica aqui. Que antes de acabar, a gente deixava o louvor aqui, a gente corria para a porta para cumprimentar os irmãos, né? Aí, não dá, não aguenta mais, né? Isso, né? Não aguenta, né? E até para a gente não pecar também, né, pastor? É até melhor a gente não ir, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui. Nós não queremos compartilhar. Se não queremos nos relacionar, vou querer compartilhar. Quantas pessoas estão adorando a Deus do nosso lado, vai voltar para casa e não tem o que comer? Vai voltar para casa e não sabe se na semana vai ter energia elétrica, talvez vão cortar a luz dele. Ele errou, não só fazer a gestão do dinheiro dele. Ele está errando, está pecando. Ele vai voltar para casa e vai bater na mulher dele. Ele vai voltar para casa e ele tem necessidades que a igreja podia resolver. Mas nós não resolvemos. Isso não é uma responsabilidade do CNPJ da igreja, da diretoria da igreja. Isso é uma responsabilidade minha como indivíduo por pertencer ao corpo. Porque o corpo cuida do corpo. O corpo sara o corpo. Se eu tenho uma perna enferma, o meu braço agora vai me ajudar a me sustentar na muleta para substituir a deficiência dessa perna. O corpo cuida do corpo. Por que a igreja é diferente se ela é o corpo de Cristo? Não partilha. E a questão que nós não partilhamos não é porque nós não temos, é porque nós não estamos comprometidos com o padrão que Jesus gostaria que nós estivéssemos comprometidos. Não é dinheiro, não é não ter, não tem é comprometimento. Antes do primeiro milagre da multiplicação dos pães, Jesus olhou para os discípulos e estava cansado. Falou assim, gente, vamos dar uma descansada.
Dá uma aliviada na tensão aí. Pegou eles e partiu para descansar. Você vai ver isso lá em Marcos 6. Ele fala isso. Saiu para descansar. Só que quando ele saiu com a turma para descansar, quando ele chegou, ele viu uma multidão. E o texto diz que ele viu uma multidão como ovelhas sem pastor. E ele se compadeceu delas. Gente, suspenso o descanso. Começou a ensinar aquela multidão. Chegou à tarde, os discípulos chegaram para ele e disseram assim: mestre, manda eles embora. São 5.000 homens, só homem. Se somar mulher e criança, dá quase 20.000 pessoas. Eles estão com fome, nós não temos dinheiro. Manda eles embora. Jesus diz: mas como? É o que nós fazemos. A gente vem para um culto avivado, cheio da presença de Deus. Somos abençoados e quando acaba a reunião, cada um segue o seu caminho. Não, isso não é evangelho. Mas mestre, nós não temos condições de dar comida para esse povo todo. Não, a questão não é se nós temos condições, a questão é se nós estamos comprometidos com essa multidão. Essa é que é a questão. E os discípulos insistem: não, Senhor, mas nós não temos nada, nada. O que nós temos? Aí como se fosse uma ironia. Traz um menino, tinha 5 pães e 2 peixes. Temos aqui 5 pães e 2 peixes. É suficiente, porque a questão não é o que nós temos, é o coração disposto a atender a multidão. A questão não é se você tem, a questão é se eu estou comprometido para compartilhar com as pessoas aquilo que elas não possuem. Jesus pega os pães e os peixes, o que ele faz? Ele ergue aos céus e dá graça, e reparte. E ele dá nas mãos de quem? Dos discípulos para distribuir. Uma multidão de quase 20.000 pessoas se alimentaram até se fartar e sobraram 12 cestos cheios. A questão não é que nós não temos, a questão é que não estamos comprometidos para partilhar. O quanto de fato tem sido construído em nós um padrão de Cristo em tudo. Então, meu irmão não tem nenhum pão, eu tenho um, vou partir. Pastor, mas eu vou ficar com metade, não tem problema. Agora ele também tem uma metade. E se o valor é um valor espiritual, de maturidade cristã, ele é poderoso para suprir todas as minhas necessidades. Está escrito na palavra dele. O detalhe é que nós não estamos sendo, talvez, nos deixando ser desafiados para cumprir uma palavra como deveria. Em quarto lugar, para nós encerrarmos. Primeiro padrão de perseverança, Bíblia. Segundo padrão de perseverança, comunhão. Terceiro padrão de perseverança, partilhar o que nós temos com quem não tem. Quarto valor, e perseveravam nas orações. Oração é relacionamento. Esquece, tira da sua mente essa ideia de oração, que ela seja parte da liturgia da fé. Oração não é liturgia da fé, oração é relacionamento. Oração é conversa, diálogo, vivência com Deus. Uns tempos atrás eu ensinei sobre devocional de oração, dizendo: está errado. Quem tem devocional de oração corre um sério risco de se tornar um religioso. Por quê? Porque o que é um devocional? É quando eu separo uma parte do meu tempo para me dedicar a algo, correto? Não faça da sua vida, da sua oração devocional, porque a Bíblia não ensina sobre devocional, a Bíblia ensina sobre vida de oração, ou seja, todo o tempo da minha vida tem que ser de oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Lucas 18,1, é dever de todo homem orar sempre. Então oração é relacionamento. Às vezes nós procuramos momentos para orarmos, para buscarmos força, buscarmos poder. Não, oração não é para estabelecer poder na nossa vida, para saber o que fazer, o que não fazer. Oração não pode, a busca da oração não pode ser por isso. A busca da oração é para estarmos com Ele, porque Ele é o desejado da nossa alma. Por que não temos padrão bíblico de oração? Porque nós estamos buscando um momento de oração como se fosse um recurso para resolver alguns dos nossos problemas. E nunca estamos buscando na vida de oração, a oração como estilo de vida, para estabelecer o nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos nos apaixonar pela vida de oração. Anotei aqui algumas frases que eu coloquei. Orar tem que ser para a nossa vida espiritual como respirar e para o nosso corpo. A oração é absolutamente necessária para a salvação. Pastor, então a salvação é por obras? Não, não é que a salvação é por obras. É porque orar é inerente à natureza do novo nascido. Quem nasceu de novo tem que fazer parte da natureza dele, desejar orar, buscar a vida de oração. É como uma criança, quando ela nasce, você pede para ela chorar? Não, ela chora buscando ar para encher os seus pulmões. É inerente à natureza dela. Quem nasceu de novo pelo poder do Evangelho, ele ora porque ele precisa disso para viver. É o ar que nos impulsiona para a vida. Absolutamente. Nós vamos fracassar na oração se nós não orarmos em todo o tempo. Estar sem oração é estar sem Deus, estar sem Cristo, estar sem o céu, estar sem a graça, estar sem esperança.
Não tem como um verdadeiro cristão ser revelado assim se ele não ora em todo tempo, se a vida dele não é marcada por intensas orações. O hábito da oração é a marca de um cristão verdadeiro. É a característica mais importante de quem nasceu de novo. É inadmissível nascer de novo não orar, porque nada mais natural do que expressar essa nova natureza. Não orar é pecado. Interessante, né? Não orar é pecado. 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Sabe quem que não ora? É o ímpio que não ora. Salmo 14, versículo 4. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram o meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar. É a vida de oração que nos santifica. O que nos santifica não é quando nos afastamos do mal, porque seria obra das nossas mãos. Ele que nos santifica. O conceito de santidade do Antigo Testamento não era quando algo era separado do mundo, do profano, mas era quando algo era trazido para a presença do Senhor. Quer santificar a sua vida? Para de lutar contra o mal que quer te corromper. Como assim, pastor? Para de gastar força e energia contra aquilo que te seduz e gaste as suas energias e a sua força buscando estar cada vez mais na presença dEle. Porque na presença dEle, Ele te santifica. Quem ora, inevitavelmente se afasta do pecado. Quem não ora, inevitavelmente cede ao pecado. Quanto mais oramos, mais parecidos com Jesus seremos. Duvide, não acredite numa pessoa que não ora. Porque são as nossas orações que transformam, não lá fora, mas transformam aqui dentro, para que a graça de Deus opere através da nossa vida. Uma igreja relevante, você tem que insistir. E a minha oração nessa noite é: Igreja Batista do Jardim Aeroporto, continue insistindo, porque até agora o Senhor foi a força de vocês. Ebenezer, até aqui Ele os ajudou. E Ele está pronto para continuar a gloriosa obra, para a glória do nome dEle.